Meus cumprimentos. Depois de um longo período estou voltando. Alguns problemas e ainda não foram superados, mas aqui estamos para continuar com os nossos trabalhos. E hoje eu vou falar com vocês de arte coletiva, os trabalhos jurídicos acadêmicos, Bachman, Bob Kane, Bill Finger, Stan Lee, Jack Kirby, Roberto e Erasmo Carlos. Então vamos lá. Eu já expus aqui inúmeras vezes para vocês que eu relaciono os meus trabalhos jurídicos com a arte, com a literatura, com o cinema, com teatro, novelas gráficas, etc. Mas a influência da arte sobre o direito e vice-versa é muito maior do que se imagina. A ligação entre a atividade jurídica e a atividade artística é muito próxima no sentido de sua concepção, de sua criação. Desde a importação de ideias postas em obras artísticas, como o monitoramento eletrônico, por exemplo, até a explanação de uma ideia, preparação de uma aula, seminário, textos jurídicos. Inclusive sobre essa questão de monitoramento eletrônico, nós vamos ter um vídeo só para isso. Eu queria dizer para vocês, só para explicar como é que isso funciona dentro do trabalho jurídico, eu vou começar falando sobre a criação do Bachman. Vou falar primeiro sobre a criação do Bachman. Ok? O Bachman, por exemplo, ele foi criado por Bob Kane. Bob Kane era um roteirista, mas pouca gente sabe que quem desenhou, quem criou essa imagem que nós temos do Homem-Morcego foi o Bill Finger, um desenhista, ilustrador muito bom na época, até hoje cultuado, Ele foi um desenhista que criou a imagem do Batman como nós conhecemos. Só para vocês também terem uma ideia, quem criou o Robin foi Jay Robinson, que era um jovem de 15 anos, O Robin é o alter ego dele, e ele era um estagiário, vamos dizer assim, um assistente do Bob Kane. Então, portanto, você vê que ele projetou essa relação no Robin, que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. A verdade é que o Bob Kane, imaginou o Batman como um homem louro, trajando um uniforme vermelho, uma máscara similar à do Robin, e o Bill Finger entendeu que daquele jeito a coisa não ia funcionar. Então ele acabou elaborando aquela figura que nós imaginamos, e depois ficou caracterizado com aquela figura que nós tradicionalmente conhecemos, o Batman como ele é. O mesmo acontecia com Stan Lee em relação aos personagens que ele desenvolvia, o Homem-Aranha, alguns que ele não criou, mas que ele repaginou, como o Capitão América e outros, e o Jack Kirby que dava aquelas imagens. Nós sabemos assim que o Stan Lee era um homem genial, de ideias geniais, mas ele soltava os seus esboços lá, ele tinha que saber interpretar o que ele queria, e o Jack Kirby que dava vida, aquela imagem, aqueles heróis que nós conhecemos. Então, assim, vejam bem, ainda que o caso do Bob Kane, o imaginário do Batman venha da mente dele, aquilo só ganhou vida e repercussão que tem por conta do Bill Finger, que criou aquela imagem do Batman, criou também, como consta, o Coringa e outros vilões. O Jay Robinson criou a Mulher Gato, e o Robin. Então o universo dele, aquela forma sombria, foi dada por eles, que depois foi revisitado e repaginado pelo Frank Miller, muitos anos depois, criou a graphic novel o Cavaleiro das Trevas, que nós conhecemos, e que do filme, muito bom o filme por sinal, mas pouca semelhança tem. A mesma coisa acontece com vários atores, com vários compositores. E eu, tendo em vista a passagem recente do nosso querido Erasmo Carlos, de quem eu sempre fui fã a vida toda, admirador que sou, eu imaginei uma situação entre o Roberto e o Erasmo, fictícia, vou deixar bem claro, que os dois estivessem lá compondo uma música que eu particularmente gosto muito, que é o Portão. Eles então teriam, ao fazer essa canção,
quando chega naquele verso em que eles têm que falar, que tem um verso bonito que fala: meu cachorro me sorriu latindo. E esse verso, que é fantástico, todos nós sabemos que o cachorro sorriu latindo como? Ele deve ter vindo abanando o rabo para ele quando reconheceu que ele retornando da casa. Então imagina aquele primeira frase que ele pensou assim: meu cachorro veio abanando o rabo. E que o outro tenha dito: não, peraí, isso não fica legal, né? Uma música romântica, o cachorro veio abanando o rabo. Todo mundo sabe que é isso, mas vamos colocar de uma forma mais: meu cachorro me sorriu latindo. Essa ideia, por exemplo, altera toda a composição, né? Dá a ela uma força, uma beleza, desse retorno cheio de saudade, né? Então é disso que eu estou falando, né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que na arte você não pode atribuir, quando é uma arte coletiva, não existe isso: fulano fez 20%, fulano fez 30%, fulano fez isso, o papel de fulano foi mais importante. Não. Todos fizeram 100%, mesmo que às vezes tenha contribuído com uma frase, com uma ideia, com uma coisa qualquer, né? Isso dá o efeito de conjunto, coletivo, né? E quando você vai fazer uma obra também construída com base, como é que eu vou dizer, uma obra jurídica, um artigo, um livro, né, em conjunto, uma petição, né? Tudo isso se compõe, se tiver mais de dois fazendo, né? Às vezes a contribuição de um de outro, que parece assim que foi ínfima, mas no conjunto, no contexto, foi sensacional, né? E deu aquele fecho que 100%, sem aquela contribuição, às vezes sem aquela frase determinante, sem aquela introdução melódica, sem um grande arranjador para aquela música, seria o que ela é, né? Às vezes sem um grande intérprete daquela canção, um grande ator para interpretar aquela cena, um grande diretor para dirigir. Então tudo isso é fundamental para que aquilo se saia como tem que sair, tá certo? Então também isso é com a petição, também isso é com o artigo, também isso é com o seminário. O resultado é bom, ou até não é, mas tão bom, mas é o conjunto, a frase de um que compõe o todo, a participação de um aqui ou outro, que é fundamental para aquilo. A arte é isso. E é nisso que nós nos comunicamos também com o direito, que o direito comunica com a arte, com essa beleza que é do trabalho em conjunto. Outro dia, conversando com um amigo, num café, e eu falei uma coisa lá, uma frase, ele falou: olha, você falou essa frase aqui, por causa dessa frase aqui, nós vamos mudar esse artigo todo aqui, mudar tudo. Então, vou ter que colocar essa frase aqui e vamos mencionar você aqui, porque você foi aqui e falou isso aqui, você chegou e falou. Então, é interessante isso, essa interação, quer dizer, às vezes uma frase impacta de um jeito, mas é uma frase pensada, é uma frase sentido, não é uma frase, não é uma palavra de ordem, não é isso não. É uma frase com sentido dentro daquele contexto, assim como uma pincelada num quadro, assim como uma nota musical, né, numa música, assim como um verso, alteração de um verso num poema, tá certo? Então a arte ela é fundamental nesse sentido também para nós, né? Assim como os trabalhos acadêmicos. Não se mede a importância de um trabalho, da participação de um ou outro num trabalho acadêmico, numa petição, num recurso, como se você pudesse medir uma fórmula química em que entra tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, ou tal isso, tantas não sei o quê, ou como se você estivesse fazendo um bolo, é tanto de farinha, é tantas colheres disso, é tanto daquilo, e no final você sabe o que é. Mas até no bolo que você come, no final, aquela porção de farinha, de ovo, disso, daquilo, é fundamental, porque sem aquilo, às vezes sem aquela pitadinha de sal que você põe no seu chocolate de manhã, ou que você põe em um determinado alimento, o sabor seria outro e talvez ficasse intragável. No trabalho jurídico, assim como no artístico, assim como na culinária, que também é uma arte, também é assim. Muito obrigado, deem um like, por favor, acione o sininho, compartilhe, comentem, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar a outros. Até mais!